Nesse módulo nós vamos estudar oscilações forçadas. Como primeiro passo, então, vai ser escrever a equação da oscilação forçada. Eu vou começar pelo seguinte. Eu tenho mx ponto, e isso vai ter que ser igual a primeira força de atrito menos B sobre x ponto menos kx, e eu vou ter um termo externo aqui, que vai ser um mais uma força, que eu vou considerar nesse caso aqui como cosseno de ômega t. Tá? Vai ser um termo de força externa. Tá? Então, esse termo de força externa, ele vai fazer com que o meu sistema oscile, apesar de eu ter um termo de atrito. No longo prazo, a minha expectativa é que, devido a esse termo externo, eu consiga garantir que a oscilação ela permaneça por um tempo indefinido. Tá? Então, é exatamente o que eu quero fazer. Bom, o primeiro ponto aqui, que é importante para nós, é que, da forma como está, eu tenho um número relativamente grande de parâmetros, né? Eu tenho a massa, eu tenho o atrito, eu tenho o K. Então, a primeira coisa para fazer é tentar eliminar esses parâmetros. Então, o que eu vou fazer é dividir basicamente a equação por m, né? E aí eu vou vou eliminar o parâmetro m. Eliminar não, vou diminuir o número de parâmetros, né? Ele vai ficar representado em outro lugar. Então a ideia é a seguinte: eu venho aqui, x ponto, isso vai ser igual a menos 1b sobre m, x ponto, menos 1k sobre m, x, mais 1 f0 m cosseno de ômega t. Bom, o próximo passo vai ser essencialmente agora definir então alguns parâmetros que nós vamos usar nessas equações. O primeiro parâmetro vai ser o parâmetro 2β, ou parâmetro beta, né, que vai ser dado por b sobre m. Eu vou ter o ômega 0, que eu já tinha nos casos anteriores, que vai ser k sobre m. E eu ainda vou ter um novo parâmetro nesse caso, que vai ser a igual a f0 sobre m, tá certo? Então, é isso. Escrevendo esses novos parâmetros aqui, a minha equação, então, vai ficar no final do dia o seguinte: vai ficar x ponto mais 2 beta x ponto mais kx igual a cosseno de ômega t. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou ter que, essencialmente, resolver essa equação. Tá? Então, é isso. Essa equação é uma equação de diferencial ordinária. Ela tem um termo externo. Tá? E esse tipo de equação, via de regra, o que a gente precisa para resolver ele é o seguinte: a solução para o meu sistema, ele vai ser a soma, certo? Ele vai ser essencialmente a soma, x vai ser uma soma de uma solução que vai ser a complementar e a particular. Então, essa complementar vai ser a solução do caso onde eu não tenha
termo externo, e a particular vai ser quando eu tiver termo externo. Bom, o que acontece? A gente sabe de outros carnavais, na verdade, que a solução complementar, ela é dada pelo seguinte, ela é dada por um E na menos beta T, que multiplica um A1 E, eu vou escrever exponencial aqui porque é um terminho meio chatinho de escrever isso aqui, né? Então vai ficar uma raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tá certo? E eu vou ter um outro termo aqui, que vai ser mais 1A2. Vou fazer o seguinte. Eu vou ter mais um segundo termo aqui, que vai ser um A2. Exponencial de raiz quadrada de beta ao quadrado menos esse menos ômega zero ao quadrado aqui, e eu vou fechar aqui, tá? E eu ainda tenho outro parênteses aqui que eu abri. Bom, então essencialmente o que eu tenho essas duas equações aqui. Essa solução complementar aqui, que ela vai ter duas partes, né? A primeiro termo aqui, o primeiro termo exponencial aqui, esse termo aqui, ele se refere basicamente termo de atrito, né? E esses dois termos aqui podem ser termos oscilatórios ou não, dependendo da forma de se beta ao quadrado é maior ou menor que ômega zero ao quadrado. Então, se beta ao quadrado for menor que ômega zero ao quadrado, eu vou ter uma oscilação, né? Se caso contrário, eu não vou ter oscilação nesse termo complementar aqui. Bom, o que vai acontecer agora? O grande desafio nesse caso é escrever a solução particular, tá? Por quê? A solução particular, ela vai ser dada pelo seguinte, essencialmente, tá? Ela vai ser um termo, um D cosseno de ômega t, mas ele vai ter uma fase, tá? Vai ter uma fase delta. Essa fase delta, ela é necessária, tá? Ela é necessária porque se eu fizer um termo, termo externo sem esse delta, o que vai acabar acontecendo no final do dia é que eu não vou conseguir recuperar uma solução que seja geral o suficiente para se adequar às minhas condições do problema. Esse delta vai ser essencial para o problema, tá? É o que vai acabar acontecendo. Mas isso, como tradicionalmente, é aquilo que a gente chama de ansatz, né? Isso é um ansatz e, como todo bom ansatz, ele tem um certo risco. Ele só não tem risco porque a gente já fez o problema antes. A gente está aqui refazendo as contas, né? Eventualmente, quando a gente faz uma conta dessa pela primeira vez, a gente não sabe, não tem certeza de que o ansatz vai funcionar. É a posteriori que o ansatz vai se mostrar ou não eficiente. Bom, e aí o problema é calcular, então, a solução particular, tá? Então, fundamentalmente, nosso problema vai ser calcular D e calcular delta, tá bom? Como calcular D e como calcular delta. Bom, para isso nós vamos recolocar a equação. Nós vamos recolocar a equação no seu lugar. Recolocar a equação no seu lugar, não. Nós vamos aplicar a equação aqui, ó.
nessa equação de cima. Tá? Então, e aí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter que calcular x ponto e x dois pontos. Então vamos começar calculando xp. Então o primeiro passo que a gente tem que dar nesse caso é calcular x ponto de p. Isso vai dar menos d seno de ômega t menos delta. O próximo passo, então, é calcular a derivada segunda. Isso vai dar menos d ômega ao quadrado cosseno de ômega t menos delta. E agora eu vou ter que aplicar as duas condições, as duas derivadas, eu vou ter que aplicar elas agora na equação diferencial que eu estou resolvendo. Então isso vai ficar menos d ômega ao quadrado cosseno de ômega t menos delta menos 2 beta seno de ômega t menos delta mais ômega zero ao quadrado d vezes cosseno de ômega t menos delta. Isso vai ter que ser igual a cosseno de ômega t. Bom, como é que a gente vai fazer agora essa conta? Né? O problema é que eu tenho essa série de termos em ômega t menos delta, eu tenho que igualar isso a um cosseno de ômega t. Então a ideia agora é usar o fato que cosseno e seno são duas funções linearmente dependentes e uma não pode ser expressa em relação à outra. E eu vou então usar a fórmula da soma dos arcos para calcular então, separar o cosseno de ômega t menos delta em dois termos, um que vai se referir a cosseno de ômega t e seno de ômega t e o outro em termos de delta. É exatamente isso que a gente vai fazer, o nosso plano aqui para separar isso. Cada um desses casos vai ter dois termos, né, que a gente vai ter que calcular e a gente vai reaplicar nessa equação. E a ideia então depois vai ser igualar os termos que dependem de cosseno de ômega t e os termos que dependem de seno de ômega t, que nesse caso não tem nenhuma dependência de seno de ômega t, mas isso vai nos permitir então achar duas equações que calculem essas coisas. Bom, então usando a fórmula do arco, da soma dos arcos, né, isso vai dar cosseno de ômega t menos delta. Isso vai ser igual a cosseno de ômega t cosseno de delta mais seno de ômega t seno de delta. Eu vou precisar de uma fórmula equivalente para o seno agora, que vai ser seno de ômega t menos delta, que vai ser igual a seno de ômega t cosseno de delta menos cosseno de ômega t seno de delta. Bom, agora a gente vai ter que alimentar essas equações na equação de cima, e isso vai ser feito termo a termo no final das contas. Então vai ficar menos d ômega ao quadrado cosseno
de ômega t menos delta, ou cosseno de ômega t, vezes cosseno de delta, mais um seno de ômega t seno de delta. Fecha. Bom, agora eu tenho o próximo termo, que vai ser em seno de ômega t menos delta. Só que aí eu vou usar o fato de que eu estou trabalhando no sistema computacional e eu vou tentar usar as facilidades desse sistema para fazer essas contas. Então a ideia é marcar o texto, né, e copiar. Então, menos 2b, 2 beta, ômega, d. E aí a ideia agora é copiar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar a parte em seno de ômega t cosseno de delta, menos cosseno de ômega t seno de delta, e vou copiar para essa parte aí. Vou fechar o parênteses, o colchete aqui, né? E eu ainda tenho mais um último termo, que vai ser mais ômega zero ao quadrado, d, copiando e colando, né? E isso vai ser igual a cosseno de ômega t. Então vocês veem que agora eu tenho que igualar, né, todos os termos que tem um cosseno de ômega t, né? E eu tenho uma série de termos que tem só seno de ômega t. Então é isso que vai ter que ser visto a partir de agora. Tá? Então a primeira etapa é menos d ômega ao quadrado. A parte cosseno de ômega t eu já não vou escrever, né? Eu vou ter uma parte, então eu vou multiplicar por cosseno de delta. Que é o primeiro termo ali, né? Que está marcado um pouco mais forte em laranja. Agora eu vou ter que pegar o próximo termo, né? Então vai ser, eu vou ter que pegar o beta ômega d em seno de delta, né? E eu tenho mais o último termo, né? Que se refere à última parte, que vai ser o mais ômega zero ao quadrado cosseno de delta, né? E isso vai ter que ser exatamente igual a A, né? Agora eu vou marcar os outros termos que se referem ao seno, né? Então, vou ter esse primeiro termo, né, que vai contribuir, o segundo termo e o terceiro termo. Só que agora não tem o termo em seno de ômega t. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que igualar isso aí a zero, né? Essencialmente isso que eu tenho que... Então vai dar menos d ômega ao quadrado, seno de delta. Eu tenho um outro termo que vem do segundo termo da equação, né?
cosseno de delta. E eu tenho o terceiro termo, que vai ser a terceira parte da equação, que vai ser ômega zero ao quadrado seno de delta. Só que daí dá para perceber que tem alguma coisa estranha, né? Eu esqueci um termo D na equação de cima, né? E isso fez com que essa equação ficasse desbalanceada. Então tem que incluir um termo no termo em A que faltou, né? E um termo na segunda que também faltou, né? Então são dois termos que eu tive que incluir, que eu tinha esquecido na parte de cima. Bom, vamos começar atacando a segunda equação. A segunda equação é mais fácil de lidar, porque eu posso inicialmente cortar os Ds, e eu posso agora agrupar os termos que estão em seno de delta e o que está em cosseno de delta. Bom, então vai ficar ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, né? Que vai multiplicar seno de delta menos 2 beta ômega. Isso vai ter que ser igual a zero. O cosseno de delta, né? Igual a zero. E isso me permite, então, escrever a tangente de delta. Então, vai ficar com tangente de delta. Isso vai ser essencialmente igual a ômega zero menos ômega ao quadrado, né? E o numerador vai ser 2 beta ômega. Agora, nosso desafio é interpretar essa equação em tangente de delta. Porque o que a gente precisa no final do dia? Nós vamos precisar aplicar cosseno e seno de delta. A primeira equação, ela depende de cosseno e seno de delta. Então eu vou ter que isolar D em termos de beta, ômega e ômega zero. Então isso não é muito trivial de ser feito. Se olhar é uma equação não linear. E para isso eu vou ter que usar uma interpretação geométrica. Então, a interpretação geométrica, eu vou ter um ângulo delta. E o meu cateto oposto, ele vai ser dado por 2 beta ômega. E o cateto adjacente vai ser dado por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. E aí como é que eu vou proceder? Primeiro eu vou calcular o valor da hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo, né? Ela vai valer 2 beta D, ou 2 beta ômega ao quadrado, mais ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, Isso vai me permitir agora escrever relações simples para o seno e o cosseno. O seno de delta, ele vai ser dado por 2 beta ômega dividido por ômega zero, ou por H, né, basicamente. E o cosseno de delta, ele vai ser dado por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, dividido por H. Tá? Então, a cateto adjacente sobre hipotenusa, no caso do cosseno, né? E agora eu posso então voltar a aplicar na equação
anterior, esses resultados, e eu vou conseguir então achar uma expressão para D. Só que aqui eu me esqueci do cosseno de delta aqui. Então vou aplicar essas dois resultados na equação para D. Então, o que eu fiz? Eu copiei a equação que envolve D e A, né? Então com isso eu consigo escrever. Copiei a equação que envolvia A e D, né? Para ficar mais fácil de manipular. E agora eu vou aplicar esses resultados que eu acabei de obter aí. Então, em primeiro lugar, eu posso fatorar D, né? E eu consigo escrever D em termos de ômega 0 ao quadrado menos ômega quadrado, porque eu tenho dois termos, né? Em delta aí, cosseno de delta. E eu tenho mais um termo, que é o 2 beta ômega seno de delta. Bom, A agora vai ficar D o cosseno de delta, ele é ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado agora, porque estou multiplicando pelo cosseno de delta. Isso vai ser dividido por H. E eu tenho o termo 2 beta ômega, que vai ficar ao quadrado também. E tem um sinal estranho aí, né? Esse sinal não tá bom, tá? Ele tá errado porque esse sinal que veio daí veio do primeiro termo, que tinha um sinal errado aí. Então vou apagar e escrever direitinho. Bom, aí eu observo o seguinte, que o termo que tem em cima e o termo que tem embaixo são exatamente os mesmos, tá? Então acontece um milagre aí, que eu posso escrever essa expressão dessa forma. Isso facilita, vai tornar o resultado bastante simples. E a estocada final no problema é escrever D, então, agora, como sendo A como sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 beta D, 2 beta ômega ao quadrado elevado ao meio. E agora eu posso copiar a tangente de delta. E eu tenho essencialmente as duas equações que eu queria demonstrar. Tá? Então eu consigo com isso reproduzir o resultado que eu apresentei na lousa, né? No slide do primeiro modo dessa parte.